pediram para sair, que estavam cansados demais, estavam com as pernas pesadas. Não, de maneira alguma. De maneira alguma, porque é aquilo que eu falo, né? Vocês não sabem as coisas que acontecem no vestiário, vocês não sabem a conversa que eu tenho com os jogadores. Então, no início do segundo tempo, tanto o Maicon quanto o próprio Ramiro, os dois pediram para sair, que estavam cansados demais, estavam com as pernas pesadas. Um eu tinha que tirar. E aí, qual foi a minha estratégia? A minha estratégia foi que o River estava atacando muita gente e a gente tinha que contra-atacar o River. Então, eu coloquei o Everton por um lado, o Alisson por outro, eu coloquei o Ramiro mais um pouco por dentro, tirando o Maicon, já que eu não poderia queimar 2 substituições logo no início do segundo tempo. E eu acredito até que o Grêmio melhorou. E, como você falou, o Grêmio teve a bola do jogo, a bola com o Everton. Infelizmente, nós não fizemos aquele gol, poderíamos ter feito o gol, matado o jogo, acabava o jogo ali, com certeza. E aí depois aconteceram coisas que realmente são coisas do futebol, mas é inaceitável. Mas muita gente, eu não falo de arbitragem, mas é inaceitável que a gente vê num jogo desse, uma decisão. Não vou culpar o árbitro do jogo, não vou culpá-lo. Agora, é inaceitável o árbitro do VAR não chamar o árbitro do jogo para ver o primeiro gol do River. Então, muita gente pode achar que o Grêmio está chorando, está lamentando. Não, a gente quer as coisas certas. Então, está ali claro, claro, claro. Eu até inocento o árbitro do jogo, porque é um lance muito rápido, difícil de se marcar. Agora, com o VAR, aí não. Aí o mínimo que o árbitro do VAR deveria fazer era chamar o árbitro do jogo para rever o lance e ele ia ver que o gol foi com o braço. O pênalti, o segundo, foi legítimo, até porque eu sou um cara justo, se acontecesse na área do River também eu falaria que era pênalti. Foi pênalti, sim. Só que uma coisa leva a outra. Então, se ele anula o primeiro gol, o Grêmio estaria ganhando o jogo de 1-0 e estaria com 11 jogadores em campo. Aí, por falha do árbitro, depois, o árbitro do VAR não chamando o árbitro, deu o gol. Depois, eles tiveram aquele pênalti que foi legítimo, e aí foi a expulsão do Bressan. Mas vocês não participam das reuniões que o clube participa junto com a Conmebol, então é uma coisa assim que chega a dar raiva. É uma coisa que me deixa muito pé da vida, porque a Conmebol gosta de milhões de dólares, é o que eles falam nas reuniões, e eu sou a favor do VAR. Agora, é inaceitável um erro desse numa semifinal de Libertadores com o VAR. Se não tivesse o VAR, eu iria continuar inocentando o árbitro, porque é um lance muito rápido, muito difícil de se ver. Agora, se existe o VAR, no mínimo, deveria chamar o árbitro para ver. Se ele vai ali e vê o lance, ele ia ver que foi o gol com o braço. Fazer o quê, né? A raiva continua. A raiva continua. A pergunta que eu faço para vocês teriam que perguntar para o árbitro do VAR. Por que ele não chamou o árbitro do jogo? É essa a pergunta que não entra na minha cabeça. É essa a pergunta que não quer calar. Mas quem sou eu, né? Eu sou mais um gritando, de novo, que eu sou a favor do VAR, mas o VAR realmente, e ultimamente, ele tem atrapalhado o jogo de futebol. Porque não é possível a Conmebol gastar o dinheiro que ela gasta. E vocês nem imaginam o quanto que é, para a gente ver, digamos assim, essa palhaçada do árbitro do VAR, não do árbitro do jogo. Renato, depois do primeiro jogo, você frisou muitas vezes que a vantagem era pequena, muito pequena. E hoje o Grêmio saiu ganhando. Você viu em algum momento essa vantagem crescer, tendo em vista o que o Grêmio jogou nos 2 jogos? O jogo estava controlado ainda quando estava 0-0. O River estava melhor, mas ele não criava essas situações todas. Basicamente, tiveram 1 ou 2 situações no primeiro tempo, o Grêmio também teve. Fizemos o gol. O jogo estava controlado, o Grêmio estava melhor que o River no segundo tempo. Tivemos a bola do jogo, mesmo não fazendo aquele gol, o jogo estava controlado.
Era uma coisa normal o River ter mais espaço, porque tinha que atacar, ia para o tudo ou nada, mas o jogo estava controlado. Aí aconteceu esse lance que eu falei. Se não acontece, se o juiz não dá esse gol, a história do jogo é totalmente diferente. É lógico que no momento que o River faz aquele gol, ele ia crescer no jogo. E mesmo o gol do pênalti, que eu continuo falando que foi pênalti, foi um lance infantil. E esse lance, basicamente, com pênalti. E aí depois com 10 ficou um pouco mais difícil, né? Mas digamos que foi um tempo para cada um. O River, na minha opinião, foi melhor que o Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio foi melhor que o River no segundo tempo. Tivemos a chance de matar. Não matamos. E aí aconteceu o que aconteceu. Renato, você já tem 2 anos frente ao comando técnico do Grêmio, mas depois de uma Libertadores como essa, com a frustração que você deve estar sentindo nesse momento, você chega a repensar o seu futuro a partir de dezembro? Você chega, com esta frustração, daqui a pouco, mudar de ideia de permanecer no Grêmio? Não penso nisso. A minha cabeça estava totalmente voltada para a Libertadores, para o Campeonato Brasileiro. Sempre falei isso para vocês, eu sempre cumpro o meu contrato. Eu não tinha nem cabeça para pensar em termos de contrato. De vez em quando, assim, eu brinco com o presidente brinca comigo, mas nossas cabeças estavam voltadas totalmente para a Libertadores, porque nós sabíamos que o Grêmio tinha condições de ir à final, fazer novamente a final da Libertadores. Então, é isso que me deixa com muita raiva. Eu preferia ter tomado 5-0 hoje aqui, do que sair de uma Libertadores dessa forma, com o VAR. Isso é imperdoável. Realmente a Conmebol, aí depois falaram que o delegado do jogo, o árbitro do jogo, o árbitro do VAR, estavam reunidos ali. Eu pergunto, para quê? Se eles são pagos para trabalharem lá dentro, para ver as coisas que acontecem lá dentro, na hora do jogo. Agora vão se reunir aí para quê? Para eles assumirem o erro deles, mas o Grêmio está desclassificado. Aí eu pergunto, quem vai pagar a conta dessa desclassificação do Grêmio? Essa que é a pergunta. Então, eles fazem reuniões, pedem, façam tudo, o clube faz do jeito que eles querem. Para quê? Para o Grêmio ser roubado dentro da arena. Essa que é a realidade. E não estou falando do árbitro do jogo. Eu estou inocentando o árbitro do jogo. Estou falando do árbitro do VAR, que ele não chamou o árbitro do jogo para ver o lance do primeiro gol do River, que ele está aí para isso. Só está aí para isso. Renato, falando do jogo, qual o aprendizado que o Grêmio tira desse jogo sobre a vantagem que teve na mão, sobre como o time se comportou durante o jogo e também sobre a questão da priorização de algumas competições? Qual o aprendizado que o Grêmio tira nessas duas situações? Enquanto for treinador de um clube, eu acho que ensinei muita gente a trabalhar. Sob o meu comando, disputando algumas competições, o Grêmio, qualquer outro clube que estiver trabalhando, vai fazer exatamente o que o Grêmio tem feito nesses últimos 2 anos. Eu acredito, e essa resposta não é só para você, mas não sei se para você não é, estou falando se vai servir o chapéu para alguém, eu espero que a imprensa brasileira que tinha alguma dúvida, aprendeu algo mais esse ano, porque eu aprendo com vocês também têm que aprender com a gente, que é impossível um clube disputar 2, 3 competições ao mesmo tempo, sempre com a mesma equipe. Isso aí eu acho que já foi provado. Até porque as equipes que pouparam são nas finais. Isso é uma coisa. O que eu aprendi hoje no jogo contra o River, eu faria tudo de novo. Porque aí é difícil você colocar na cabeça das pessoas que nós vencemos um jogo contra o River na Argentina, o Grêmio foi quase que perfeito, foi muito bem elogiado por toda a imprensa. Eu até tinha ideia de jogar como sempre joguei, de repente com o Alisson de um lado e o Everton de outro lado, nesse jogo contra o River. Mas como que eu ia colocar um jogador em campo com as condições que estava o Everton? Vocês viram do jeito que ele entrou. Alguém, acho que se entende de futebol, vai ver que o garoto entrou, não porque ele errou aquele gol, mas você vê que ele estava se arrastando, que nesses dias todos, basicamente, ele fez tratamento. Então, não adianta você colocar em campo um jogador que não tem 100% de condições, principalmente sendo uma final de Libertadores. Aprender, no jogo de hoje, como eu te falei, eu faria tudo de novo. O Grêmio só não está classificado
por causa do VAR. É simples. Hoje, se o VAR funciona, o Grêmio está classificado, eu estaria aqui sorrindo, a torcida do Grêmio estaria feliz, estava todo mundo elogiando a equipe do Grêmio, que fez a coisa certa, e estaria na final da Libertadores. Aí agora, por um detalhezinho do VAR, a gente vai começar a achar que isso, aquilo está errado. Não, está tudo certo aqui no Grêmio. A coisa que tem que ficar bem colocada é a seguinte: o Grêmio foi roubado. E eu não estou dando desculpa. O Grêmio foi desclassificado uma Libertadores por cara do VAR. E eu acho que todo mundo viu o lance, né? Eu acho que não tem dúvida. Aí a pergunta, eu volto a fazer. Essa pergunta eu gostaria de cruzar com o árbitro do VAR. Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Ou será que era o Steve Wonder que estava lá dentro da cabine vendo o jogo? Me parece que era, né? Porque não é possível um cara com um monte de câmera na frente dele não ver que o jogador do Rio fez o gol com o braço. Não adianta ficar aqui chorando, lamentando. Eu pergunto onde fica a Conmebol com isso tudo, que gasta milhões com o VAR. Será que esse árbitro vai dormir tranquilo hoje? Por um erro desse? Talvez até vá, né? Está bem despreocupado com o Grêmio ele.